especialista en enfermería ocupacional, auditoría y máster por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. En el 2018, con el tema sobre el manual sobre la aplicación de botas de una en pacientes con úlceras venosas. Además, cursó la maestría en Ciencias, Tecnología y Gestión aplicadas a la regeneración tisular por la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. Ha trabajado en los 3 niveles de atención médica en servicios públicos y privados durante aproximadamente 15 años. Cuenta también con una gran trayectoria en el mercado de heridas, destacando en las áreas de gestión y educación hacia miles de profesionales. Y actualmente comienza un nuevo proyecto como director técnico del Instituto Latinoamericano para el Cuidado de Heridas. Sea bienvenido nuestro maestro Edmundo Martins, quien nos hablará el día de hoy sobre experiencias de los vendajes de compresión en el manejo de las úlceras vasculogénicas. Olá, muito buenas tardes a todos. Muito contento de estar aqui com a equipe e com todos de México e região. É prazer enorme compartilhar pouquinho da experiência que tenho no tema de úlceras vasculogênicas. ¿Me escuchan bien? Sí, estamos escuchándolo bien. Ok, vou compartilhar a pantalla e vamos iniciar nossa jornada, não? Bueno, vamos falar pouquinho então desse tema. Sempre que empiezo a falar sobre esse tema, me gusta muito utilizar essa ferramenta que é Design Thinking, falando sobre o tema de las heridas, não? Então, sempre que vamos curar uma pessoa, me chama muito a atenção tudo o que passa com essa pessoa quando tem uma herida e uma herida que compromete sua qualidade de vida, não? Por isso, criar a empatia com a pessoa é o mais importante, porque se nós nos colocamos no lugar da pessoa com herida, podemos entender o que passa com essa pessoa em sua cabeça, em seu dia de jornada, em seu labor, em tudo que vai a ser dentro da sua vida. Então, o primeiro e para mim o mais importante é compreender o que significa a herida para essa pessoa, se colocar em seu calçado, não? Identificar-se com ele, não só de uma forma técnica como profissional, mas também dentro da visão humana que essa pessoa necessita. A partir do momento que compreendo e começo a definir as características individuais de cada herida e de cada pessoa, passo a explorar e entender o que necessita essa pessoa. Idealizar um modelo de curação, um modelo de tratamento, e a partir desse momento testar, implementar, materializar e melhorar. A melhora é contínua, por isso que nós por mais tempo que temos dentro de nossas profissões de cuidado com herida, necessitamos implementar e melhorar sempre. Por isso que estamos aqui nesse miércoles falando pouquinho mais do impacto da herida que passa com a pessoa. Creio que abri uma pantalla em português. Quero cambiar ratito para que fique mais claro. Ok? Karina, sim? Sí, no hay problema. Sí, perdona porque estava buscando acá e acá.
Agora sim. Esta está em espanhol. Bien. Algunas consideraciones es importante que nosotros hacemos. Entonces, lo primero y no más menos importante es que las úlceras en las piernas forman una clase muy extensa e importante de enfermedades. El tratamiento de tales casos generalmente se considera como una área inferior de la prática, uma tarefa desagradável e pouco gloriosa, donde se deve otorgar muito trabalho e se ganha pouco honor. Esse texto, eu, durante a maestria, encontrei em uma publicação de 1805. E mira que a consideração pelo tipo de herida, pela característica da herida, era uma consideração não muito importante, que a visão de los expertos em curação de heridas nesse momento tratava como uma forma não muito prazerosa de cuidar da pessoa. Então, dizia, o tratamento de tales casos generalmente se considera como uma área inferior da prática, uma tarefa desagradável e pouco gloriosa, onde se deve otorgar muito trabalho e se ganha pouco honor. Triste mirar esta consideração, pero 1805, nós não tínhamos basicamente tecnologia para curar esse tipo de herida. Curávamos, ou curavam, nesse momento da história, de uma forma muito fora de uma realidade científica, sim? E aí fui buscar uma outra consideração mais cerca de nós outros, de 2009, e a consideração que encontrei era que o tratamento da ulceração venosa da perna se associa com uma ampla gama de desafios e resultados incertos. Estes fatores contribuem a los sentimentos de insatisfação, frustração e desmotivação do clínico que está curando esse paciente. Mira que coisa, 2009 estava muito lejos de 1805, e não só. O mais importante é que acá já encontrávamos grande parte das tecnologias que manejamos hasta no momento, como a tecnologia de hydrofiber, as botas de unas desde quase 1890 e tudo isso, e encontrar neste momento da história uma consideração como esta não me leva a ser uma reflexão que a pessoa não estava involucrada em curar o paciente, não estava involucrada em manejar de uma forma científica a herida, sim? E de uma forma que não era uma forma científica e uma forma humana de curar a herida dessa pessoa. Em esse caso é de uma senhora de 84 anos que tinha algumas lesões crônicas há mais de 30 anos e era uma pessoa cerca de nós outros, de nossa família, e nós outros sempre abordávamos, dona, a senhora não queres, dona Esther, a senhora não queres que nós outros curemos tu herida? E dizia, não, tenho um doutor muito querido que me cuida muito e que quando chego aí em seu consultório, em sua clínica, e me diz, como está, dona Esther? Há 30 anos, dona Esther, com 84, iria à clínica do doutor e falava, como está, dona Esther? Ah, estou muito bem, pero a herida não vai tão bem assim, doutor.
e o que tu pensas? Aí falava a dona Esther, mira, de la outra vez que estive acá, o senhor me passou la colagenasa. E agora creio que seria bueno la sulfadiazina de plata. E o doutor, querido, muito amável, prescrevia la sulfadiazina de plata. E lá, dona Esther ia para sua casa, passava em la farmácia, comprava lo crema, chegava em casa e fazia as curações. 2, 3 vezes por dia, como o doutor le orientava, não? E depois de 30 anos, a herida estava aí, cambiando de crema 1, crema 2, crema 3. E mire, isto não é tratamento moderno de herida, não é tratamento tão pouco científico de herida, apenas aplicarmos uma gasa com crema. Muitas vezes, não só empeoramos a herida, mas também a qualidade de vida da pessoa. Hasta que, o ano passado, dona Esther foi a hospital e necessitou internar para tomar antibiótico endovenoso e não só recebia o antibiótico, pero depois de 16 dias internada em um hospital em sua região, chega para sua casa com a herida aberta. Então, mito que nós temos sempre que, mire, se a pessoa está acostada e com uma medicação, um antibiótico endovenoso, resolvemos o problema, porque não há mais pressão em sua perna, em seu tobilho, que vai comprometer a evolução da cicatrização. Escutei em 30 anos de profissão muitíssimas vezes. Não necessitamos curar nada, somente colocar a pessoa acostada e que a herida se cierra sola. E não é assim. Dona Esther retorna a sua casa com a herida aberta, depois de passar por 16 dias dentro de uma unidade hospitalária e recebendo o tratamento de antibiótico endovenoso. O que nós começamos a fazer? Limpar a herida, proponer um tratamento adequado para a herida dessa pessoa, dessa senhora de 84 anos. Miren, que não é uma herida muito grande, pero tem características crônicas de insuficiência vasculogênica com comprometimento importante vascular. E a característica da herida, depois de 16 dias de antibiótico endovenoso sistêmico, mire, há uma camada que nós identificamos como não esfacelo, mas uma camada de biofilme no leito da herida, um processo inflamatório e uma herida principal e as outras heridas que seriam heridas satélites. E nós começamos a curar em sua casa. E, miren, era bilateral o comprometimento vascular de uma mulher de 84 anos. E começamos a curar com uma pequena camada de hidrogel, e nós manejamos, e para mim, não há dúvida que Duoderm Gel é o melhor hidrogel que tem em todo o mundo para ajudar no processo de curação. Depois, aplicávamos Aquacela Re+, porque há biofilme presente no leito dessa herida crônica de largo tempo de evolução. E, arriba da tecnologia Hydrofiber, a venda de una, a bota de una. E, miren,
que o resultado, cambiávamos 2 vezes por semana essa curação. E a herida começa a cambiar. O biofilme, a biopelícula madura, ¿sí? Se desprendia do leite da herida e começa a transformar o que era processo inflamatório em processo de granulação, de regeneração tissular, que nós outros miramos a resposta. Cerramos a herida e mirem a importância, não? Não é solamente quando há edema que nós outros temos que nos preocupar em aplicar uma venda de flexidress com o crema de óxido de zinco. É em todos os casos de insuficiência vasculogênica. Muitas vezes vamos estar com a cobertura primária correta, uma hidrofibra com plata iônica, EDTA e o surfactante de cloreto de benzetônio. Pero solo vai melhorar, mas solo não vai curar a herida se não agregarmos a venda com óxido de zinco para melhorar o retorno venoso e melhorar o processo inflamatório que está ao redor da herida, em la pele ao redor da herida. Nós outros necessitamos associar as terapias para ser mais assertivo em la conduta. E, mirem, quando hablo isso, não hablo apenas do conhecimento que aportei durante toda a minha vida, mas sim do que diz os consensos clínicos internacionais. ¿Sí? Não estou dizendo que é uma fórmula que eu tenho, é o que diz o consenso. Não hago nada que não esteja baseado em la evidência científica da curação da herida. Então, se nós outros buscarmos o que passa, como se caracteriza a úlcera venosa, temos acá que as úlceras venosas se consideram uma herida crônica, apresentam retraso em processo de cura, que supera as 12 semanas, muitas vezes, de seguimento. Estas heridas requerem um período de tratamento prolongado, sendo um fator que pode causar cambios em todas as atividades diárias do indivíduo. Viver com a família, em las atividades laborais, causando impacto negativo em la qualidade de vida. Acá em Brasil, nós outros escuto muito de profissionais de saúde, enfermeiros, médicos que dizem, mira, a herida não cicatriza porque o paciente não quer. O paciente não adere ao tratamento. E a aderência do tratamento muitas vezes está porque nós outros não somos assertivos. Eu trabalho com os pacientes sempre dizendo, mira, o sucesso da curação depende de nós outros, de 2 partes. Uma, e a mais importante, é do próprio paciente. 70% ou mais do resultado de curação está em la mano do paciente. Mas para isso, o profissional de saúde não somente tem que utilizar as melhores ferramentas, pero tiene que involucrar o paciente em la curação. O paciente não pode estar apenas aí para cumprir o que nós outros orientamos. O paciente é parte importantíssima da curação. Quando tem que comer o que necessita, porque o apósito não reconstrói tecido. O apósito
tem suas funções como controle da exudação, quebra do biofilme, evitar que o biofilme se reformule, pero a reconstrução tecidual está dentro do corpo do paciente. Por isso que é fundamental falar para o paciente que 70%, 80% do resultado é a razão de la voluntad do próprio paciente, não de nós outros. Nós outros vamos fazer o melhor, pero depende mais do paciente do que nós outros. Então, muitas vezes, mira, tu não coloca a perna para arriba. O paciente não necessita estar com a perna para arriba. Necessita trabalhar a musculatura da panturrilha para que o sangue pueda retornar de forma efetiva. Para isso, temos que trabalhar a dorsiflexão do pé para que o bombeamento do sangue se dê da melhor forma possível. Então, há muitos. Acá em Brasil, nós falamos que não sei de onde partiu tantos mitos em la curação de herida e principalmente da venda de una. A venda de una é muito tranquila de utilizar, de manejar, né? Então, o que passa? Como eu falava, muitos mitos que as pessoas falam sobre eles. Por exemplo, não podemos aplicar a venda de una em lesões infectadas. Não é verdade. Podemos manejar a úlcera, o retorno venoso, em úlceras infectadas com a venda de una ou com a flexidase. O que nós outros temos que pensar é que não vou cambiar com 7 dias, vou cambiar com 4 dias no máximo. E sempre, em uma lesão como esta extensa, bilateral, temos que manejar com apósito primário, que impeça o sangrado, que impeça a proliferação microbiana, que impeça o olor da herida. E desta maneira, vamos construindo uma relação assertiva entre o profissional de saúde e o paciente, a família do paciente, sim? O cuidador da pessoa. Então, esta é a forma que eu cuido dos pacientes que nós outros, durante 30 anos, estamos manejando esse tipo de lesão. Então, o que eu falava há pouco, que não era a minha fórmula mágica de curar, era utilizar a ciência, a ferramenta que é os consensos, e que está acá, né, reforçado, consenso internacional de 2015, que diz o seguinte, que o primeiro ponto fundamental é a avaliação frequente do paciente. Acá em Brasil, nós outros temos um sistema de saúde que não conosco o sistema de México, porém não, pero nós outros acá temos o nível 1 de saúde, e dentro do nível 1 de saúde, as unidades básicas de saúde, esses pacientes são manejados por enfermeiros, técnicos de enfermarias e médico da equipe de saúde da família. Clínico, não vascular, não dermatólogo. E muitas vezes necessitamos de encaminhar esse paciente para que seja evaluado por especialista, experto, vascular, angiologista. E quando mira o angiologista e retorna com o paciente cambiando o que nós outros estamos fazendo de curação.
Muitas vezes estamos usando uma venda de una e quando vai ao especialista, o paciente retorna e vem com a crema de sulfa, a crema de colagenasa. E nós outros nos inflamamos muito, porque não é isso que quero do experto, do especialista. O que quero do especialista é saber qual o diagnóstico diferencial da úlcera que esse paciente apresenta. Então, necessito desta informação. É uma úlcera mista? É uma úlcera hematológica? Que tipo de lesão esse paciente tem? E quando falamos da avaliação frequente do paciente, é que o mesmo profissional que empieza a curação sigue curando esse paciente hasta a resolução final de cicatrização, hasta a regeneração tecidual que nós outros buscamos, hasta a cicatrização total da herida. E não paramos por esse momento. Nós outros temos que mirar esse paciente por um período mais largo depois de epitelizada a lesão, porque a epitelização não é o processo final de cicatrização, é uma parte do processo. Então, vamos construindo o tecido de granulação, o corpo do paciente vai construindo esse tecido de granulação, epiteliza a lesão. O que nós outros fazemos? Damos alta para a pessoa. E o paciente se vai contento que a herida está cerrada. E a herida não está cerrada. Nós outros necessitamos mirar, evaluar, valorar esse paciente por 1 ano, 2 anos. Então, o que nós outros fazemos em nossa prática acá? Uma vez por mês, o paciente retorna para nós outros mirarmos como estão as condições da pele que foi epitelizada. Uma vez por mês. Porque é muito importante essa mirada que vamos evaluando. Há algo distinto ou o processo de maturação do tecido está a caminho, está indo muito bem. Se isso não está, nós outros reforçamos as orientações para que o paciente siga se cuidando de forma assertiva para não haver a recidiva da herida. Bem, o que diz o consenso? Buenas práticas de manejo de piel e de la herida. Miren, esta pele, apesar de não estar ulcerada, é uma pele que não é uma pele sadia. Miren o processo inflamatório ao redor. Miren a descamação da pele. Não é uma pele íntegra, é uma pele que há um processo inflamatório agudizado acá. É uma herida gigante desse paciente. Sim? E mire que esse tipo de lesão é uma lesão que normalmente tem um comprometimento trombótico, uma úlcera muitas vezes pós-trombótica. Pela extensão da lesão, vamos cerrando o diagnóstico diferencial da herida, sim, que é muito importante. Então, jamais podemos pegar algum tipo de rabão ou uma clorexidina e passar em essa parte da pele do paciente. Por que não? Porque acá já há um tecido em sofrimento. Não é uma pele íntegra. Mas mira, a pasta de una se quedou um pouco sobre essa região. Não há problema. A pasta de una tem óxido de zinco, que é adstringente, que é anti-inflamatório, aceite de ricino,
que é citolítico, que vai se comportar como um protetor da pele. E os outros componentes que estão na pasta. Então, a pasta não cura a herida, a pasta trata a pele ao redor da herida. A pasta tem uma função terapêutica de reduzir o prurido, o desconforto, ser anti-inflamatória. Por isso que as boas práticas de cuidado da pele e da herida andam de manos juntas. Depois, o que diz o consenso? Contenção, que é hecho pela venda de una, ou compressão, que é hecho por terapias elásticas para o tratamento, e prevenção de recaídas ou de recidivas da herida. E aí, para a prevenção, podemos usar vendas ou as medias para elásticas para a profilaxia da recidiva. E, por último, gestão. Dentro da gestão, o que nós outros temos que fazer? Educação do paciente. Mirem o que vai ser com a pele, como vai manter as condições do apósito que aplicamos, o que deve comer, sim? Então, o que reconstrói tecido? Proteína. O paciente necessita de proteína, um aporte maior do que normalmente para uma pessoa que não tem uma ulceração. O aporte de uma nutrição adequada vai ajudar muitíssimo no processo de regeneração tissular ou regeneração tecidual. Então, proteína é que reconstrói tecido, as vitaminas, o zinco, a vitamina C, a vitamina A, todos esses vão contribuir para melhor resposta inflamatória, combater a proliferação microbiana e o aporte correto de proteína para a cicatrização da herida. Em la exudação de uma úlcera como esta, grande, a perda de água e de eletrólitos, mas também há uma perda grande de proteínas pela exudação da lesão. Este estudo feito em 2011 demonstra em um estudo feito em Alemanha de 31.000 pacientes fizeram o diagnóstico diferencial. Que tipo de herida esse paciente apresentava? Insuficiência venosa, 47%. Insuficiência arterial, 14%. Úlceras mistas, 17%. Vasculites, 5,1%. Factores exógenos, 3,8%. Pioderma gangrenoso, 3,0%. Infecção, 1,4%. Neoplásia, 1,1%. E induzida por fármacos, 1,1%. Sim? Então, mirem que o mundo das heridas vasculogênicas é gigante. Acá, em nossa região, temos ainda outras manifestações, como filariose, como leishmaniose, que são lesões, ou que são condições que também vão provocar, e que não aparece em um estudo feito em Germânia ou Europa, porque não são enfermidades endêmicas dessas regiões. Então, mirem a diferença dos tipos de heridas e vamos encontrar todas estas, com exceção da úlcera arterial, podemos manejar com a venda de una associada a um apósito primário que vai ajudar no controle da exudação, no manejo do biofilme, em lo desbridamento autolítico, em lo controle de olor e todas essas situações que nós outros buscamos
para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Se mirarmos essa condição, mirem, uma capa de gasas sobre o leito da herida. Isso não é terapêutico. Não podemos pensar que uma pessoa consiga conviver com uma situação como esta. As gasas encharcadas de exudato com uma cor verduzca e que toda a exudação se transporta para a pele do paciente. Então, mira, um varão de 63 anos, obeso, hipertenso, 165 por 100 milímetros de mercúrio, lesões com 3 anos e 6 meses de evolução em la extremidade inferior esquerda. Edema associado com o processo inflamatório de descamação da pele, que miramos acá, sim? E dolor de nível 4. Mira, quando temos dolor, o que passa com o nosso corpo? Tem a defesa de fazer vasoconstrição. Vai cambiar a condição de vascularização do tecido. E como manejamos a dolor? Sim? Como higienizamos a herida dessa pessoa? Já sabemos que esse tipo de cobertura não aporta nada para a cicatrização da herida. E acá, nós outros manejando esta lesão, evaluando, limpiando a herida apenas com solução salina pré-aquecida, sim? A 0,9%. Não manejamos com nenhum outro tipo de substância. Documentamos que, mirem, a herida principal era esta, e as satélites demonstrando que há um processo infeccioso e com muito fibrinogênio solidificável, que é a fuga do plasma para fora do vaso, e que quando esse plasma se transporta para fora do vaso pela sua incompetência, o vaso não consegue segurar mais a quantidade, a pressão do sangue, o primeiro que vai passar é o plasma. E quando o plasma sai de dentro da vena, o que vai passar é que ele se torna sólido, comprimindo a oxigenação, os pequenos capilares que vai levar o oxigênio para os tecidos. E aí nós outros começamos a curar esse senhor no dia 7/2 de 2019, limpeza com suero, drenagem linfático, sempre água em todos os pacientes com edema ou com insuficiência venosa, a drenagem linfático, começando pela base dos dedos do pé e sempre no sentido de lo distal para lo proximal, respeitando o retorno venoso. Não vou fazer nesta região, porque está ulcerada, e de acá para arriba, da mesma forma. 3 a 4 minutos de drenagem linfático representa 2 horas com o paciente com a perna para arriba. E muito efetivo a drenagem linfática na descompressão de los vasos e de los tejidos do paciente. Após, aplicamos uma capa delgada de hidrogel, do Dermigel, e Aquacel Arremas, que é o Aquacel com plata, surfactante e quelante. E a venda de uma Flexidress sobre o apósito primário. Mirem a resposta sem antibiótico sistêmico. Nesse caso, não foi manejado com antibiótico. Não estou dizendo que em algumas situações não vamos necessitar. Sim, há momentos, por isso que a avaliação é personal de cada um.
O protocolo é guia, pero nosotros vamos manejar as condições clínicas de cada pessoa, ¿sí? E aí, mirem, do dia 7/2 ao dia 21/2, como cambio na característica da lesão. Sí, la mejora de la exudación, la mejora y lo proceso de retracción de los bordes de las lesiones satélites, la epitelización de pequeñas partes de la herida. Entonces, lo cambio comienza a se dar y nosotros vamos mirando la respuesta de cicatrización, manteniendo las mismas condições, os mesmos produtos que nós outros começamos a utilizar. Então, o resultado é impressionante, porque nós outros tínhamos uma herida com 3 anos e 6 meses e passamos pouco mais de 5 meses com uma resposta muito interessante. Então, sabemos que as úlceras vasculogênicas são um problema de saúde pública em todo o mundo. E que o tempo de tratamento é muito prolongado. E que as úlceras com comprometimento venolinfático representam hasta 80% das lesões de extremidade. E que tem uma alta taxa de recidiva. E a tríade de Virchow representa muito bem esse cenário, não? Porque temos lesão endotelial, hipercoagulabilidade, alteração de las condições sanguíneas e estase venosa, que são o que vai provocar alterações circulatórias nessa pessoa. E quais são as causas da lesão endotelial? Pode ser um trauma cirúrgico, uma punção venosa, irrigação química, algum tipo de medicina que vai ser aplicada dentro do vaso, uma valvulopatia, aterosclerose, catéteres permanentes. Outras situações, enfermidades malignas como câncer, intratorácico ou intraabdominal, embaraço e pós-parto, as condições hormonais do paciente, o trauma cirúrgico das extremidades inferiores, abdominais e pelvis, enfermidades inflamatórias intestinais, a síndrome nefrótica, a septicemia e a trombofilia. E a estase venosa, aí contribuindo com a fibrilação auricular, disfunção do ventrículo esquerdo, imobilidade ou paralisias, a insuficiência venosa ou as venas varicosas e obstrução venosa por tumor, obesidade ou embaraço, comprometendo o retorno venoso e a anatomia de los vasos de los membros inferiores. Tudo isso vai causar alterações em lo vaso, tornando permeável para que a migração tanto do plasma quanto dos glóbulos blancos e dos glóbulos rojos também venham para fora do vaso. Então, todas essas alterações dentro do sistema venoso vão trazer transtornos inflamatórios, vasodilatação, calor local e que vai generar edema e que vai comprometer toda a qualidade de vida desse paciente. Aqui miramos o processo de formação de trombogênese do membro inferior, sim? E uma outra perda que o paciente apresenta é a perda de la movimentação tibiotalar, não? Que vai se tornar rígida a articulação do pé, o paciente não consegue mais fazer a movimentação tibiotalar e que quando tem a evolução da idade, ele perde hasta 0,36 graus por ano
que va ganhando a su tiempo de vida. Y cuando tiene la ulceración, ese grado es 2 veces. Dobramos la incapacidade motora do paciente. Por isso que, mais que colocar a perna para arriba, temos que trabalhar a movimentação tibio-talar para que a panturrilha pueda empurrar o sangue de volta ao coração. ¿Sí? Então, o impacto da úlcera venosa, os gastos são muito altos, as complicações sociais severas, a qualidade de vida muito impactada e um impacto forte em la saúde física e mental do indivíduo. Me gusta sempre de falar, porque acá a gente mira, o paciente não quer perder o benefício da previdência social, porque não queres que a herida cierre. Eu sempre reforço que se a pessoa tem esse sentimento, é porque está enferma realmente de uma função mental, porque não mira uma possibilidade de cambiar tu vida para uma vida mais plena, melhor, que pueda construir com o trabalho e não somente com a enfermidade. Esse trabalho feito em Espanha demonstra justamente o impacto da úlcera venosa, dolor, picor, olor desagradável, diminuição da mobilidade, ansiedade, depressão, frustração, aislamento social e incumprimento de tratamento. Não siga com o tratamento, por quê? Porque nós outros não fomos assertivos em la proposta terapêutica para esse paciente. Como digo sempre, depende do paciente, pero também do profissional que vai manejar de forma correta a lesão. Neste caso, uma senhora de 53 anos, mirem a condição da herida. Esta senhora trabalha dentro de uma agência bancária em Brasil, de um dos maiores bancos do mundo, e com uma úlcera como esta. Trabalha em no serviço de limpeza da agência bancária e com uma herida com essa condição. Biofilme, sangrado, processo inflamatório, infecção, edema do pé. ¿Sí? Nós manejamos da mesma forma que falamos anteriormente. Começamos a manejar limpiando somente com cloruro ou suero fisiológico 0,9 pré-aquecido, sempre pré-aquecemos o suero, colocamos em la microondas ou em alguma forma de acalentar, de tibiar o suero, para que possamos não impactar no leito da herida de uma forma brusca a temperatura, já que o sangue necessita de 30 e picos graus para poder circular. Depois da limpeza, a colocação do apósito, a drenagem linfática e a venda de una sobre o apósito primário, que acá foi a Costa Remás. E mirem a resposta, o câmbio. ¿Sí? Então, não é possível, mira, mas se colocasse apenas a Costa Remás, seria o mesmo? Não, não seria o mesmo, porque temos que ajustar a tecnologia de tratamento, de curação, a necessidade da pessoa, a doença de base, não? A mirada é holística de todo, não da perna, é da pessoa. E mire a resposta, que grande câmbio que ocorreu. E sempre vou aplicar a venda de una, temos que estar em uma posição acostado, em uma posição, porque quando estou nessa posição em decúbito dorsal, a pressão em la cabeça e
em el tobillo é a mesma. E quando eu estou em pé estático, a pressão vai a 90, 80, 70, dependendo do tamanho, do comprimento da pessoa. Sim? Por isso que não podemos manejar a venda de una quando o paciente está sentado, e sim tem em uma silla, ele tem que estar acostado. E outra coisa, quanto mais capaz de la venda de una e sermos em el tobillo, melhor vai ser a resistência para que o edema não se manifeste na região distal da pierna. Então, como manejamos? Limpiamos com suero, acá com uma agulha 40x12, sim? Vamos jatear, não passamos lagaça no leito da herida e tampouco qualquer outra objeto em la herida do paciente. Manejamos com suero em tíbio e sem calma na herida. Após, secamos somente a pele ao redor, o leito da herida não secamos com a gasa. Drenamos, hacemos a drenagem linfática, que aí estamos falando do manejo, do cuidado, sim, de las buenas práticas de curação e também do cuidado da pele. Hacemos a drenagem de 3 a 4 minutos, como já falei, representa 2 horas que o paciente está com a perna para arriba. E depois aplicamos o apósito primário, que mirem, eu posso cortar o apósito primário, se for a parcela remás. Se queda fora do leito da herida, não vai macerar a borda da herida, porque atrapa o exudato e a absorção é vertical, não vai haver fuga da exudação para a pele íntegra do paciente. E não necessitamos mojar o apósito. Somente vamos sacar pela borda e aí atrapado pelo apósito, nós outros teremos a exudação e, junto com a exudação, a carga microbiana do leito da herida. Então, não há trauma, o apósito é totalmente atraumático e sacamos de 90 a 96% das pseudomonas e dos estáfilos que estão no leito da herida desse paciente. E depois de irrigar com suero, miramos a resposta. A lesão está limpa, não há maceração dos bordos, não há sangrado porque não há trauma e o processo de cicatrização segue adelante. E aí vamos, depois de aplicar o apósito primário, aplicamos a venda de una. Sempre começamos com 3 capas em la base de los dedos del pé. E depois, a partir da 4ª, vamos fazendo a aplicação em 8. Quanto mais capas, como já disse anteriormente, aplicar nessa região, maior será a resistência contra o edema. Então, muitas vezes, aplico de 8 a 10 capas, subindo, indo arriba e retornando abaixo. Outro mito que nós outros escutamos durante muitos anos. As terapias não podem subir e depois baixar. É mito, porque não é uma terapia elástica, é uma terapia inelástica, como são todas as vendas de una. Flexidress é uma venda de contenção, não é uma venda de compressão. Por isso, não há risco
nenhum para o paciente se vou fazer a técnica em 8. Pelo contrário, né? Porque, na verdade, a técnica em 8 representa 40% de resistência melhor do que a técnica em espiral. Sim? É mais efetiva, cria um índice de resistência mais adequado para o manejo da insuficiência vasculogênica do paciente. Me gusta muito deste diapositivo porque o que dizem esses autores que a terapia compressiva, e aí compressiva vamos trabalhar um pouquinho esse tema, se define como a pressão exercida sobre uma extremidade por materiais de elasticidade variável, para prevenir e tratar enfermidades desse sistema, do sistema veno-linfático, não? Os términos contenção e compressão a menudo se usam incorretamente como sinônimos, pero, em realidade, indicam diferentes conceitos em el tratamento das úlceras venosas. O que é contenção? Contenção é uma ação passiva, estática, de um sistema de pressão rígido, inelástico ou quase inelástico, que é mais ou menos inextensível e se opõe à pressão sistólica durante a dilatação muscular. Isto é o que hace a venda de uma contenção. E quando falamos de compressão, o que é uma compressão? É uma ação ativa. A contenção é uma ação passiva. A compressão é uma ação ativa, exercida em repouso sobre uma extremidade, devido às características mais ou menos elásticas do sistema, com o desenvolvimento de altas pressões de repouso. Necessito fazer pressão. Então, são condições distintas de um sistema. E o que nós outros manejamos acá e trabalhamos muito forte esse conceito que a venda de a FlexiDress, é uma terapia de contenção. Sim? E é composta por poliéster, algodão, óxido de zinco, glicerina, petrolato, água, acácia e óleo de castor. Cada dos componentes tem um princípio de controlar as condições desfavoráveis que a insuficiência venosa provoca em lo paciente. Então, o azeite de ricino é analgésico, anti-inflamatório, bactericida e citolítico. O óxido de zinco, adstringente, ajuda na degradação de tecidos necróticos, anti-inflamatório e um efeito antibacteriano. A importância disto é que com a composição adequada desta pasta, não há o crescimento microbiano sobre o leito da herida e tampouco em la pierna do paciente. Então, em condições de linfedema, podemos manejar, após a drenagem linfática, ou a drenagem linfático do paciente, aplicar a venda. Mirem o resultado. É um paciente de 32 anos que já sofreu uma cirurgia em lo pé. Mirem que há apenas 4 dedos em lo pé, diabético, com uma evolução de linfedema. E nós outros fizemos a drenagem linfática e aplicamos a venda de E mirem o resultado, sim? Acá com a venda em 8, com a técnica em 8. E mirem que é muito importante empezarmos na base de los dedos, utilizar 50%
reforçando esta região e chegar hasta 2 dedos de la articulação ou de la rodilha do paciente, ¿sí? E o resultado começa a reduzir o edema. Então, como estava, acá, como melhora a condição do edema do paciente. E a redução se dá por completo, ¿sí? Porque começamos fazendo a drenagem e mantendo uma resistência, um índice de resistência estático para melhorar o retorno venoso do paciente. Então, sempre vou começar acá e seguir fazendo a aplicação hasta a região da rodilha. Um ponto importante, quando passamos da região do tobillo, devemos pedir para o paciente fletir a articulação do joelho para que a panturrilha se quede relaxada, sim? Que haja relaxamento da panturrilha, para que nós consigamos ser mais confortável para o paciente que está usando esse tipo de terapia. Acá saquei uma foto somente para demonstrar que a venda, mesmo depois de uma semana, 7 dias, com a técnica em 8, não barra sola, mesmo que ocorra uma redução do edema. Se o edema reduz, se aplica a venda em espiral, vai descer sola. Em 8, isso não passa. Por isso, somos mais efetivos 40% com a venda em 8 do que a venda em espiral. E a limpeza da herida, sempre mirar se não há uma infecção fúngica na região interdigital do pé do paciente. Sim? Porque isso se passa muito constantemente, porque as pessoas são maiores, têm problemas de articulações, têm problema de conseguir mirar, porque a venda está aí impactando. Então, a cada câmbio, temos que mirar se há uma infecção fúngica ou não. E como manejamos acá a infecção fúngica, já que o paciente tem, muitas vezes, devido à idade, uma contraindicação de utilizar os antifúngicos sistêmicos, ¿sí? Nós manejamos com uma solução muito simples, sem toxicidade nenhuma. Então, mirem como está a região de los dedos do pé do paciente, de los artérios, e mirem o que hacemos. Lavamos com suero, colocamos um pouco de polvo de hidrocoloide, de polvo estomarresle, e em uma semana o problema se resolve. E está listo, cicatrizado, sem toxicidade nenhuma para o paciente. Outro ponto, a pasta de una serve para tratar a pele íntegra do paciente. Então, esta pele ressecada, onde o manto hidrolipídico já está sem funções, a pasta serve para transformar essa pele em uma pele saudável. Sim? Por isso que temos que pensar. Então, encerrando já, mostrar mais 2 casos, não mais que isso. Esse caso, uma mulher de 81 anos, 2 embaraços, diabética, lesões com 6 anos de evolução, com nível de dolor importante. 7, um exudato de 3 para 4 cruzes e um olor não muito acentuado, não? E diabética, e nós
manejamos com lavenda de una associado a Coxiella Re+. Então, mirem na resposta como empieza a granular intensamente a parte distal de la herida e esse processo vai aumentando de la granulação e a epitelização vai se intensificando hasta conseguirmos cerrar totalmente a herida da senhora. Esse outro caso, uma úlcera passada por um linfedema, né? Um trauma, uma úlcera pós-traumática com linfedema. E também acá a evolução, sim, com a venda de una e com o apósito primário, que era a Coxiella. Por que é importante pedir para que o paciente retorne uma vez por mês depois de epitelizado? Porque isso vai passar a descamação, o ressecamento da pele, e nós outros vamos orientando para que a pessoa siga fazendo os protocolos, sigam fazendo os protocolos ou utilizando as informações que nós outros vamos aportando, para que impeça que surja uma recidiva da herida. Então, a descamação é resultado da falta de umectação da pele. Então, crema pode ajudar muitíssimo em la prevenção. E o uso ou de uma venda elástica ou de media elástica para evitar a recidiva. Muitas vezes a pessoa nos diz: mira, mas estou utilizando a meia de compressão. Mas de que forma? Por isso que quando nós outros miramos o paciente já epitelizado, nós outros temos que falar: isso está mal, não está bem esse tipo de media que está utilizando, porque está fazendo um torniquete nessa região e comprometendo ainda mais a circulação. Outro caso, uma paciente com 8 anos de evolução da herida, e nós outros conseguimos cerrar a herida com 5 meses. E o último caso, esse sim, um varão de 49 anos, com tratamento de úlcera há 10 anos por filariose, e mirem a color do leite da herida. E acá, esses fragmentos que miramos acá, que parecem uns corpos estranhos, são alginato. Não que estava mal o uso de alginato, porque alginato é um apósito que me gusta muito também, pero não tem a capacidade de absorção e retenção, não há a absorção vertical, tampouco suporta um volume de exudação grande, como é o caso de um paciente com uma lesão de 10 anos, com filariose e com linfedema. O que não foi buena a proposta cá. Mirem como está a color do leite da herida e o olor muito, muito intenso. Não havia nada de contenção ou compressão para o manejo da herida. Então, o apósito, que não é malo, perde toda a sua eficácia se não manejamos como estabelece o consenso, que é a forma adequada de tratar o paciente. Contenção ou compressão, desde que tenha algum comprometimento vascular do membro inferior. E nós outros começamos a aplicar, mirem como estava o aspecto da herida, era um linfedema gigante, e nós outros começamos em las fissuras da pele, aplicar duoderm gel, aplicar a hidrofibra compacta com surfactante e com quelante, a Coxiella Re+, e depois a venda de una e umas gasas por fora,
para que cambiasse quando saturasse o apósito que está arriba da bota de una, da venda de una. E o resultado foi esse. E nós outros não manejamos mais que 3 meses de acá hasta acá para a curação completa da herida. Então, no início, e como o tratamento estava assertivo, fomos tendo essa resposta muito boa de cicatrização da herida. Um impacto social muito grande de tratamento, e nós outros queremos, vou buscar acá. Um ratito, retornamos acá. Cris? Sí. Está aí? Sí, el mundo. Passei um pouco mais do tempo que tu havia No, tranquilo. arreglado. Excelente ponencia, muy buenos los casos, los temas, hay bastantes preguntas en el chat, entonces no sé si nos vamos con las preguntas o todavía va a presentar. No, para mí está perfecto, si quieres. Ok. Yo no consigo mirar, tú puedes hacer las preguntas y vamos a intentar responder. Listo. Vamos, Karina, con las preguntas, la primera. La Karina que va a hacer, sí. Sí. Hola, hola. Hola, Karina. Nos preguntan, Diony Gutiérrez, la venda con óxido de zinc, ¿cada cuánto tiempo se debe de realizar el cambio? Yo trabajo con dos posibilidades. Una, de cuando es una herida pequeña, y ahí yo cambio la venda a cada 7 días. Y cuando es una herida mayor, que la exudación también está grande y el olor también está grande, yo cambio 2 veces por semana. Entonces, normalmente empiezo en viernes. Me gusta mucho empezar en viernes. Aplico la primera venda, después yo empiezo a cambiar novamente en lunes. Miro como está a resposta, o que progredimos, e de aí para adelante vou ajustando os cambios, viernes e martes, viernes e lunes, dependendo da quantidade de exudação e da melhora que o paciente tem nesse período. Muchas gracias, maestro. También nos preguntan por acá, Carlos Arturo, ¿cuál es el tratamiento ideal para úlceras con vasculitis, en base a su experiencia? Sí, me gusta también en las vasculitis de usar la venda de una. Muchas personas tienen, cuando es una vasculitis en miembro inferior, ¿no? Me gusta mucho de manejar junto en algunos casos, con hidrogel. Y siempre, para mí, me gusta mucho más de utilizar o Duoderm Gel que Safigel. E em alguns outros casos, hasta com hidrocoloide, até com Duoderm associado à lavenda de una. Ok. Aquí hay una pregunta, dice, ¿considera buena práctica utilizar contención y compresión, o sea, unísonos, o sea, utilizar los dos sistemas para el manejo del linfedema y úlcera venosa? Em alguns casos, sim. Me gusta muito de manejar dessa forma. Então, pacientes que têm um linfedema importante, me gusta empezar sempre com a venda de una. Depois, posso ajustar as duas, porque nós outros acá temos
a venda SurePress, que é uma venda de alta compressão, e aí hacemos a associação de la FlexiDress com a SurePress, e o resultado é muito bueno, muito bueno. O câmbio de dolor é muito impactante, e como a venda de una tem a pasta, é muito confortável para o paciente sentir esta associação do tratamento. Já hicimos experiências com quando temos duas vendas sem pasta, e não é a mesma resposta que o paciente apresenta, porque a pele se dá de uma forma muito descamativa, o eczema aumenta, e quando manejamos dessa maneira, começamos com FlexiDress, reduzimos parte do edema e depois associamos, isso é uma composição muito interessante para manejar o linfedema. Ok. Gracias, maestro. Nos pregunta también María Margarita, en úlceras muy profundas, ¿se recomienda utilizar sistemas BAC con esponjas de plata? Em membros inferiores, não me gusta. Sempre prefiro utilizar a venda de una com a hidrofibra, me parece uma composição perfeita. A pressão negativa em um membro inferior somente se estiver associada a uma venda de compressão, porque senão o resultado não é tão bueno como nós outros miramos quando associamos a tecnologia Hydrofiber com plata e surfactante quelante associado à venda de una. Mas mesmo em casos, por exemplo, de revascularização do membro por trauma ou por alguma outra condição, a venda de una me parece que é a melhor terapia do que a pressão negativa nesses casos para a insuficiência vasculorrênica. Quando é outro tipo de herida, aí sim me parece perfeito se é uma deiscência de abdômen de outra região. Mas se é membro inferior, me gusta muito mais a venda. Bueno, aquí Silvia Guadalupe Ortiz pregunta, ¿cuál es el tratamiento adecuado para un pioderma gangrenoso en extremidades inferiores y en área de glándula mamaria? Em los membros inferiores, o pioderma sempre também utiliza a venda. Associado à hidrofibra com plata, porque é uma herida que tem a necrose aí úmida normalmente, a hora que já é em outra região do corpo que não temos a oportunidade de utilizar a venda em outras regiões, como na mama, podemos manejar com hidrogel associado à hidrofibra com plata e muitas vezes FUAN, sim, apósito à base de espuma com silicona, e cambiar no período que a necrose está permanente, me gusta cambiar a cada 3 dias o apósito. Então, se é uma região que não vou utilizar a venda, vou manejar a cada 3 dias esses câmbios de pioderma gangrenoso. Ok, nos pregunta Vanessa Mojica, ¿al combinar hidrogel y Aquacel Gemas Extra se puede provocar maceración? Não, muitas pessoas me perguntam, mira, não é pouco irracional utilizar hidrogel com apósito de absorção? Não, porque há duas situações. O hidrogel muitas vezes é necessário para
fluidificar a exudação. Se é um exudato muito espesso, me gusta muito. A outra é que quando tenho o biofilme, é muito rápida a remoção do biofilme se associo o hidrogel ao apósito da hidrofibra. É melhor a resposta, sim? Não é e claro que é uma capa delgada que vou colocar de hidrogel. E se estou utilizando os câmbios dentro se é uma herida de membro inferior, sim? Junto com a bota, não vai passar de haver maceração. Se estou aí mirando 4 dias para uma herida ou 7 dias para a outra. Não vou encontrar. Se for utilizar outra terapia ou somente a hidrofibra e o hidrogel, em uma úlcera venosa, pode passar de haver maceração. Mas se estou agregando lavanda, não vai passar. Isso asseguro que no pasa. Bueno, aquí hay una que están haciendo desde Facebook. Jenny Nengua dice, ¿hay tratamiento para una úlcera por una gangrena gaseosa en un paciente diabético o solo en amputación? Há casos e casos. Mesmo esse paciente que muitas vezes vai para uma amputação, porque já tem uma obstrução muito grande. Tem um caso que me gusta sempre de demonstrar a complexidade desse paciente que tinha uma insuficiência arterial e a herida tinha um olor muito forte e nós manejamos nesse caso com hidrogel, porque tinha necrose, e com um apósito Carboflex, que é um carvão ativado com alginato e a tecnologia Hydrofiber associado com o alginato. E o resultado muito bueno, claro, porque temos que pensar que muitas vezes a curação não é para cicatrizar, mas é para reduzir os impactos negativos que tinha na qualidade de vida do paciente, a condição da úlcera. Sim? Então, desta forma, eu poderia utilizar o Carboflex, como nós manejamos acá, com o hidrogel, para reduzir, para limitar a região de amputação do paciente. Mesmo que vá a uma amputação, temos que manejar de uma forma distinta. E outra são casos de pacientes terminais, não? Pacientes de cuidados paliativos, porque necessitam também de qualidade de vida. Então, muitas vezes, a curação não é visando a cicatrização, mas melhorar as condições para que essa pessoa tenha uma vida plena e de uma forma menos possível sofrida. Muchas gracias. También nos pregunta José Armando que cómo se realiza el drenaje linfático. Sí, me gusta mucho desse tema. Tenho um vídeo que puedo compartilhar com as chicas depois da aplicação, porque é um pouco distinto da drenagem que fazem estética ou mesmo após uma cirurgia plástica, sim, que é muito suave esse procedimento. Temos que recordar que o edema, muitas vezes, tanto no linfedema quanto na insuficiência vasculogênica, o edema é um fator que provoca dolor em lo paciente pela congestão do membro inferior.
Entonces, siempre respetando o retorno venoso, desde a ponta de los dedos do pé, em la planta do pé, e nós vamos fazendo movimentos de retorno, sim? Se há uma herida grande acá, fazemos somente na parte distal, depois vamos fazendo na parte proximal do membro. Muitas pessoas falam, por que não abre os linfonodos? Não há necessidade de abrir os linfonodos desde que nós estejamos fazendo a drenagem de forma adequada. Vamos descongestionando tanto o sistema venoso quanto linfático do paciente, melhorando a condição de drenagem. É perceptível o cambio de qualidade de vida para o paciente e também há várias vezes quando cheguei e já temprano em la unidade de saúde para hacer a curação do paciente, que já às 7 da manhã tinha edema importante do membro inferior. E em 3, 4 minutos, nós conseguimos reduzir 3, 4 centímetros, que era perceptível visual. E a melhora da dolor também era importante. O paciente falava, mira, cheguei acá com muita dolor. E agora já estou retornando com uma dolor muito suportável. Muitas vezes chegava com 10 da escala numérica de dolor e saía com 3, sem analgésico. E mesmo pacientes que não tinham a insuficiência vasculogênica, mas eram pacientes pós-queimadura tardia. O paciente chegava depois de 15 dias de uma queimadura de parte do membro inferior, com um edema muito importante, e nós hacíamos a drenagem e reduzia a dolor de uma forma muito forte e impactante para a qualidade de vida do paciente. Vou fazer depois compartilhar o vídeo da drenagem com o Cris e depois pode compartilhar com todos, que creio que vai ser um cambio muito importante em las curações que vão ser de acá para adelante. Sí, sí, Edmundo, igual vamos a compartir ahorita a toda la gente que se inscribió el artículo que me compartió en donde pues hacen referencia a la utilización de la bota de una como un trabajo integral en el manejo de las úlceras venosas. Entonces vamos a compartirlo aquí a las personas que se inscribieron a través de Zoom y a las personas que están a través de Facebook, pues que nos manden sus correos para poderles mandar el artículo. Este fue un artículo, pues si quiere comentar un poquito el artículo, dónde está publicado y de qué trata el artículo. Sí, foi o desarrollo de um manual de la técnica de aplicação de la bota de una, com essa técnica em 8, e está em la revista Undis, agora que de 14 de julho de 2020, recém-salida a publicação, e está também no site da Universidade Federal de São Paulo. Creio que deve estar em las principais plataformas de estudos científicos, né? Medline e Lilacs, e então se encontra esse estúdio aí. E que dentro do estúdio também está meu correio personal, se querem sacar alguma dúvida, sempre respondo, algumas vezes com um dia de espaço, porque sempre estou em la calle fazendo curação, e agora, durante essa pandemia, não foi diferente. Estava com vários casos e os pacientes me perguntavam, mira, e como vamos fazer? Não podemos sair, sim, mas vamos seguir curando, porque
la pandemia es de COVID, mas tiene las otras cosas que van a seguir, ¿no? Las otras enfermedades. Y nosotros seguimos haciendo las curaciones en ese periodo, claro, tomando todos los cuidados para que tampoco los pacientes, ya que eran mayores, en lo grupo que tengo de hoy, de 22 pacientes, 3 estão com 90 anos, então são maiores, e todos saíam de sua casa direto para a sala de curação, abriam espaço entre pacientes também, com espaço com 30 minutos para que não se cruzassem pelos pasillos da unidade, e todos com mascarilha e álcool, gel, todo mundo na mão. Mas foi trabalho muito gratificante que estamos fazendo e é o que me encanta, é o que me toca. Bueno, pues mira, por aquí nos están agradeciendo, Blanca Margarita Serenio, gracias y felicitaciones. Aquí la María de Lourdes Bravo, desde, se me fue, está desde Tapachula, Chiapas, excelente ponencia, gracias por la invitación. Nos piden también que si puede escribir el correo por el chat. Por acá, muchas gracias, felicitaciones, interesante el tema, de gran utilidad, y pues esa es la idea que tenemos nosotros de todas estas ponencias que hacemos los miércoles, de que tengan una alternativa en el manejo de los pacientes con heridas, de que utilicen adecuadamente las tecnologías, es parte de lo que nosotros hacemos, y pues Edmundo, muchas gracias por participar en esta ponencia. Desde Brasil, obviamente allá está un poquito más tarde, pero... y muy frío. Está muy frío. Bueno, sí. Aquí está más o menos el clima, pero pues de verdad que yo lo llevo conociendo hace muchos años y siempre me enamora ver esas presentaciones que hace, y específicamente con los pacientes con úlceras venosas, que tenemos que hacer un tratamiento integral con ellos, ¿no? Sí, Cris, não sei se vai falar sobre isso. Para mim foi espetacular. Sempre, México foi dos poucos países que não tive a oportunidade de trabalhar com a equipe. E me gostaria muito, mirando a Karina aí, quando falava Karina, buscava em minha cabeça quem é Karina agora, mirando. Mira, Karina está ahí. Sí. No, ella es una enamorada de la ponencia, me estaba escribiendo por el chat. También mire, por acá nos están diciendo de Colón, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, bueno. De República Dominicana, están conectados, de México, de todas las zonas y de México están conectados. Y bueno, la plática aquí dice, la pueden ver a través de YouTube, va a quedar ahí grabada en nuestro canal Combatec México, entonces pueden ver la ponencia del mundo y también las otras que ya hemos realizado. Bueno, Cris, só para nosotros no olvidarnos de, yo quería, y no sé si todos concuerdan, mas habla con Karina y con todos ahí de México, nosotros hacer una charla práctica, ¿no? Desde la clínica atender uns 3 pacientes para que miren la drenaje linfático, la aplicación de la venda, porque es distinto si podemos hacer eso en algún rato, mesmo que nosotros gravemos la técnica y después compartimos con todo ese grupo como nosotros hacemos acá. Sí. Sí, eso es algo que queda pendiente, de hacer un en vivo directamente con el paciente, haciendo el drenaje y haciendo la aplicación del vendaje. Entonces, sí, quedamos pendientes con eso. Bueno. Ok. Muchísimas gracias a todos. Un placer enorme hablar para el equipo de México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y todos
Ahí sí yo conozco bien. Tal vez Panamá fue el país que atravesé de punta a punta, desde Costa Rica hasta la divisa con Colombia. Y un placer enorme. Muchas gracias. Bueno, solamente voy a colocar mientras ya Karina nos da información. Muchas gracias, Edmundo. Y pues estamos pendientes de hacer el taller en vivo, que eso lo programaremos y estaremos enviándole las invitaciones a todos ustedes. Solamente ya para terminar, les voy a dejar la información de la clínica en donde ofrecemos los servicios también de valoración de heridas, todo el manejo integral del paciente con heridas, de heridas de alta, mediana y baja complejidad también. Hacemos las asesorías también a los pacientes ostomizados. Entonces voy a dejar la información para que ustedes la tengan y si quieren alguna información por teléfono nos pueden contactar o directamente con Karina o conmigo lo pueden hacer. Listo, pues muchas gracias. También le mandan muchos saludos de Ecuador, que no lo habíamos mencionado y nos han estado escribiendo. Pues muchas gracias en nombre de Combatec a nuestro maestro Edmundo Martins por compartir todos sus conocimientos, su experiencia respecto al tema. Le mando un gran saludo desde México y pues igual agradecerles a todos los participantes por conectarse a esta discusión científica y estamos seguros de que pues este tema fue de gran importancia para la construcción de nuestro conocimiento día a día. De nuevo aprovecho para invitarlos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube como Combatec México. Esto pues para mantener un contacto activo y después de todo pues la distancia no significa ausencia. Que estén muy bien todos y muy bonita tarde.